Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 12. É a população, conceitos, estrutura e dinâmicas, parte 2. O tema é bastante extenso, motivo da nossa aula ser dividida em duas partes, né? Essa é a segunda parte. Assim como na aula anterior, amores, vamos tratar de relevantes assuntos relacionados ao crescimento da população mundial e do Brasil. Como sempre, vamos às informações da aula e logo em seguida prestem atenção que eu irei passar também os principais tópicos que estudamos na primeira parte, ok? Alunos, vocês devem estar lembrados que na aula 10 fizemos uma atividade no chat sobre algumas perguntas relacionadas à sua cartografia pessoal. Tipo assim, quantos irmãos você tem, quantos tios, tias, qual estado ou país nasceram seus pais, seus avós, até chegar à última pergunta de quantos filhos vocês querem ter. Acho que agora vocês lembraram, pelo menos quem assistiu à aula e já está fazendo atividade no Google Classroom já está sabendo o que eu estou falando. Quem ainda não assistiu à aula 10 ou fez as atividades no Google Classroom, não deve estar por dentro mesmo. Mas não tem problema, vocês poderão fazer essa atividade até o final desse bimestre. Muito bem, queridos, a cartografia pessoal nada mais é que um levantamento demográfico de uma população. Logicamente que esse levantamento para nós é bem mais modesto que o levantamento do IBGE. Mas muitas perguntas por vocês respondidas no formulário serão ou podem ser muito parecidos com o levantamento do IBGE, mesmo para o censo do ano que vem. Vamos agora apurar parcialmente, é lógico, como a nossa comunidade escolar se apresenta nos números de crescimento populacional, tá? E conhecer um pouco de cada região da nossa pesquisa, onde nasceu seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios. Sigam comigo agora lá no Google Formulários, que eu vou passar uma parcial de como está essa pesquisa. Alunos, vamos dar uma olhada na nossa parcial da cartografia? Eu estou falando parcial porque nós temos até a data de 16 de setembro, 17h41, provavelmente quando essa aula for ao ar já vai ter mais alunos que responderam, né? 24 respostas. Vamos ver então a primeira pergunta. Você nasceu em qual estado? Então vamos dar uma olhada. 100% São Paulo. Então até agora, até o momento, ninguém nasceu em outro estado. Todos vocês que pelo menos responderam, 24, né, o total 100% estado de São Paulo. Sua mãe nasceu em qual estado do Brasil? Então 83%, a grande maioria no estado de São Paulo. Segundo aqui é de 8,3%, quem que é? O estado do Ceará, com 8,3%. Empatado aqui, olha, o estado da Bahia com o estado de Minas Gerais, tá? Seu pai nasceu em qual estado? Aqui um pouquinho menor em relação à mãe, né? Mas ainda muito parecido, São Paulo, 79,2%. Vamos ver em segundo aqui o estado da Bahia. E aí nós temos 3 estados empatados, olha.
Aliás, 3 não, 2, né? Porque um respondeu que não sabe. Tá? Então nós temos o estado de Minas e o estado do Paraná com 4,2. Se você souber, né? Lógico que eu fiz essa pergunta. Seu avô e sua avó, por parte de pai, nasceram em qual estado? Vamos ver qual é a maioria aqui. Estado de São Paulo, segundo do estado da Bahia. Tá? Então, estado da Bahia com 29,2% aqui em cima, tá? E se souber seu avô ou sua avó por parte de mãe, 50%, a maioria está de São Paulo, mas já é um pouquinho menor em relação aos pais. Em segundo, vamos ver quem está, Minas Gerais, e vamos dar uma olhada que está empatado com 12,5 aqui, Bahia e Ceará, tá? Apareceu aqui também, olha, Alemanha 1, Portugal também 1. Isso em relação às avós. Quantos tios e tias você tem por parte de mãe? Nenhum. Só um respondeu, 4,2. Vamos ver a maioria com 2 aqui, olha, 20,8. Tá? Vamos ver com 3, 8,3. Agora esse 12,5 aqui é com 4 tios, ó, por parte de mãe. Vamos ver agora por parte de pai. A maioria aqui é o laranja com 2, com 3, 8,3, mas o segundo está empatado aqui, olha. Tá? Então está empatado com 3, com aqui também. Esse segundo aqui não tem a cor, né? Mas boa parte aqui, então, mas o mais importante aqui, olha, com dois tios, tá? Com 20,8. Agora vamos aqui, quantos irmãos você tem? Então a grande maioria não, empatou, hein? Nenhum e um apenas. Tá? Então, notem que com o passar do tempo, o número de filhos nas famílias vem diminuindo. Por isso que eu estou falando, não precisa ser uma pesquisa do IBGE, e eu falo aí na aula depois, eu já falei, que para mostrar que o número de pessoas na família vem diminuindo com o passar do tempo. Tá? E aí vem a pergunta, quantos filhos você pretende ter? Essa é uma pergunta de vocês, pessoal. Vamos ver o que a maioria aqui marcou, 2, tá? Não mais que 2. Um apenas, 20,8, tá? Nenhum, 12,5. Tá? Então olha que interessante, vocês viram a diferença dos irmãos de vocês para o futuro? Então a tendência vai ser ou nenhum, ou um, ou 2. As famílias irem diminuindo. Professor, vai parar de crescer a população? Não, a população, a gente viu isso na aula passada. Vocês viram lá no site, né, que o crescimento ainda é maior do que o número de mortes. Mas o crescimento ele vai diminuindo, ele não vai continuar acelerado, ele vai diminuindo. Ok? Depois, numa outra oportunidade, vamos ver se nas próximas aulas, a gente voltando no tema, eu volto com essa pesquisa final para vocês, ok? Alunos, como eu falei aí na pesquisa, eu sei que muitos ainda não responderam essa pesquisa aí e que vem logo depois das atividades da aula 10, tá? Então, vocês terminando a atividade da aula 10, vocês já começam com a pesquisa. Vocês poderão continuar respondendo e futuramente a gente pode postar aqui em outras aulas no canal o resultado concluído, como eu falei agora há pouco aí para vocês, beleza? Uma coisa é certa. Assim como na aula anterior, percebemos que o número de nascimentos vem diminuindo. E a nossa pesquisa, os dados não são diferentes, não. A taxa de natalidade também apresenta uma tendência de queda. Quando vocês responderam que aí pode ver que a maioria está decidindo por ter 1 filho, 2 filhos, alguns nenhum, né? Isso aí vai mostrando também na pesquisa, a pesquisa do IBGE vai apontar isso também, não é diferente. Agora, amores, vamos assistir o vídeo do IBGE Explica, que será o nosso próximo assunto logo após, tá? Nós vamos falar agora sobre a taxa de fecundidade, mas vamos ver o vídeo do IBGE, que ele explica de uma forma bem interativa esse tema aí que nós vamos ver, tá bom? Preste bem atenção nesse vídeo aí. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a taxa de fecundidade. Você já ouviu falar nela, não é?
Bem, essa taxa representa o número médio de filhos tidos pelas mulheres em idade fértil de uma determinada região ou país em um ano específico. Consideramos como idade fértil da mulher o período entre 15 e 49 anos de vida. Em 2018, por exemplo, a taxa de fecundidade no Brasil era de 1,77. Isso significa que naquele ano, as brasileiras em idade fértil tiveram em média menos de 2 filhos. Mas essa taxa já foi bem maior em nosso país, sabia? Entre as décadas de 40 e 60, as brasileiras costumavam ter em média cerca de 6 filhos. Talvez você perceba isso em sua própria família, não é mesmo? Se você nasceu a partir de 1980, é provável que seus pais e seus avós tenham tido bem mais irmãos e irmãs do que você. A análise dessas mudanças na taxa de fecundidade é fundamental para entender as transformações que vêm ocorrendo na população brasileira. Juntamente com o aumento da expectativa de vida, a redução dos níveis de fecundidade nos últimos 60 anos influencia muito no envelhecimento de nossa população. Isso porque, ao nascerem menos bebês e a população viver em média por mais tempo, passamos a ter uma maior proporção de idosos em relação à quantidade de crianças. A queda na taxa de fecundidade é uma tendência mundial e pode ser explicada por diversos fatores. Entre eles, temos a urbanização, a redução da mortalidade infantil, a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e o uso de métodos contraceptivos. Em geral, países com maior desenvolvimento econômico têm uma taxa de fecundidade menor. Porém, a taxa brasileira já está abaixo da de países como a França e os Estados Unidos. E juntamente com essas nações, estamos entre as que têm uma taxa de fecundidade menor do que 2,1 filhos por mulher, o que significa que estamos abaixo da taxa considerada adequada para garantir a reposição populacional. Como assim? Calma, a gente explica. Se as mulheres têm em média 2 filhos ou menos, as pessoas nascidas não são suficientes para manter no futuro a quantidade de população atual. Dessa forma, o envelhecimento populacional pode se acentuar a ponto de que não haja jovens suficientes para suprir as necessidades do mercado de trabalho. Ter mais velhos e menos jovens na população traz uma nova dinâmica que deve ser considerada nos processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social. Ou seja, monitorar a taxa de fecundidade é muito importante para tomar decisões adequadas às características de uma população em constante transformação. Ah, e atenção! Lembre-se de não confundir a taxa de fecundidade com a de natalidade. A taxa de natalidade expressa a quantidade de bebês nascidos vivos para cada 1.000 habitantes, ou seja, tem como referência toda a população e não somente o número de mulheres em idade fértil. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Assim você nos ajuda a disseminar informação sobre o país. Não deixe também de assinar nosso canal. Até a próxima! Alunos, vocês repararam que o vídeo do IBGE bateu certinho com a nossa pesquisa? Viram como o número de pessoas por família está diminuindo? Não precisou nem de uma pesquisa ampla do IBGE para nós constatarmos que essa queda é acentuada sim. Tá? Então podemos agora, pelo menos, passar para a definição propriamente dita de fecundidade. Vamos fazer uma leitura e análise desse texto e logo em seguida eu irei abrir o chat para a nossa primeira atividade de hoje, tá?
Reforçando, amores, o que acabamos de ler agora aí no texto, né? A taxa de fecundidade é uma estimativa de quantidade de filhos que uma mulher terá ao longo da sua vida reprodutiva. No Brasil, no caso do Brasil, né, a idade fértil está entre 15 a 49 anos, segundo a classificação do IBGE. Alunos, agora iremos, como eu tinha falado, a 2 perguntas no chat sobre o que aprendemos referente à taxa de fecundidade até então. Vamos responder lá. Passaremos agora à nossa segunda parte da aula. Agora falaremos de crescimento vegetativo. Só que antes da definição de crescimento vegetativo propriamente dito, vamos a uma leitura e análise de texto e mapa, tá? Que é muito interessante para a nossa aula agora. Utilizaremos o Mapa Mundi para entender um pouco sobre as taxas de crescimento, tá? São elas as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade e a taxa de mortalidade infantil também, que o nascimento até 1 ano considera-se como mortalidade infantil. Então é separado essa questão de mortalidade de óbito normal com as mortes de crianças abaixo de 1 ano de idade. Preste bem atenção aos mapas e às definições que constam lá, tá? Pois é através dessas taxas de crescimento que calculamos o crescimento vegetativo de um país, tá? De uma cidade. Aliás, pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser um estado, tá? Vamos acompanhar então essa análise de texto e mapa aí.
Queridos, vocês sabem como apuramos o crescimento vegetativo de um país? Sim, não, a gente vai ver agora, tá? É o que veremos nos próximos slides aí da aula. Nós já sabemos a definição das taxas de crescimento, né? Natalidade, mortalidade e mortalidade infantil. Agora vamos à definição de crescimento vegetativo. Ó. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade, os nascimentos no país, menos as taxas de mortalidade, os óbitos, e mais a taxa de migração. Se o país tiver essa taxa para fornecer, ela é acrescida depois, tá? Então tá aparecendo aí na fórmula para vocês. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade mais taxa de migração. Então, assim, nós podemos ir ver agora, então, no caso, como se calcula essas taxas, até chegarmos ao crescimento vegetativo. Lembrando sempre que a taxa de crescimento vegetativa, assim como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade ou a mortalidade infantil e migração, ela é sempre calculada por 1000. Está aparecendo aí o símbolo, tá? Não é porcentagem. É o símbolo que está aparecendo aí para vocês por 1000, tá? Ou seja, cada grupo de 1000 apura-se o crescimento. Grave bem isso, tá, amores? Vamos então às explicações dos cálculos e logo em seguida aí mesmo a gente vai ver um exemplo prático, tá? É lógico que a cidade que eu coloquei aí é uma cidade fictícia, tá? A gente não tem os dados exatos, nós vamos criar uma cidade fictícia para não comprometer a cidade de ninguém, né? E justamente para a gente saber como que se calcula essas taxas de crescimento vegetativo, combinado? Vamos seguir então os slides aí para ficar mais fácil de entender.
Amores, vocês prestaram atenção como se apuram as taxas? Eu espero que sim, tá? Daqui a pouco nós faremos outro exemplo lá no chat, tá? Fiquem tranquilos, queridos, que vocês poderão rever essa parte do cálculo aí quantas vezes for necessário, tá? Essa aula já vai estar no canal e eu já vou separar lá na playlist dos segundos anos. Então vocês podem ir direto na playlist lá do canal e achar essa aula, é a aula 12, tá? E aí vocês vão poder rever para quem não está entendendo muito como que faz o cálculo. Vamos agora lá no chat a outro exemplo, tá? Eu criei uma outra cidade fictícia, novamente, tá? Para que vocês calculem as taxas. Vocês vão calcular as taxas, tá? Eu preciso saber a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Só depois que eu vou calcular a taxa de crescimento. Eu acabei de falar agora há pouco aí, e vocês viram no slide, que o crescimento vegetativo é o quê? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, vocês precisam calcular primeiro essas duas taxas, tá? Para efeito de respostas, vocês podem fazer numa calculadora, caso vocês tenham aí por perto, né? Ou se vocês estão do lado do computador, pode usar a calculadora do computador para fazer também, ou aí no celular, que o celular é um pouquinho mais complicado, tá? Depois vocês podem escrever a resposta que vocês encontraram aí no chat. Ou colocar a letra, tá? Porque eu vou deixar em alternativa. Eu vou colocar algumas opções de conta e vocês vão colocar qual é a opção correta lá no chat. Do que vocês chegaram no cálculo, é lógico, tá? Vamos então ao exercício lá no chat. Alunos, eu acabei de responder aí no chat que eu vou passar a resposta para vocês em forma de exercício. Vai ficar mais fácil de entender. Eu não dei a resposta lá, porque senão muitos que não estão entendendo não vai saber como que a gente chegou naquele valor, tá? Eu olhei as questões, lógico, de vocês aí, quem acertou, quem errou, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver agora a correção
dessa questão aí, e logo em seguida a gente já emenda com o nosso último vídeo da aula, tá? Também é da série do IBGE Explica. Ele vai falar sobre a expectativa de vida de um país, tá? Como chegamos a esse cálculo e quais os fatores que influenciam a uma expectativa de vida alta ou baixa, tá? Vamos então à correção do chat e logo em seguida ao vídeo. Sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números, são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que um indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe: você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio.
Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informações. Quanta informação, né, amores? Foi uma aula bem corrida e as duas aulas foram com muitas informações mesmo, as duas partes, a parte 1 e a parte 2. Amores, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Anote no chat seu nome e turma, tá? Enquanto isso eu vou falando aqui com vocês, dando alguns recados, tá? Você que chegou agora pela metade da aula, tá boiando aí, chegou da rua, tava soltando pipa em pleno período de pandemia, você me solta a pipa, o pai e a mãe não devem nem estar sabendo que você estava na rua até agora, nem almoçou direito, ou então estava almoçando, esqueceu da aula. É sério, vocês podem rever mesmo essa aula, principalmente como se faz esse cálculo depois aí no canal, tá? Ou aí no WhatsApp de vocês, que vocês já têm o link, então é só assistir novamente. E também vai estar no seu Google Classroom também. E o Google Formulário também com as atividades já vai estar aí para vocês logo após o final dessa aula. Alunos, você que está respondendo todas as atividades lá no Google Classroom, meus parabéns. Eu sei quanto é difícil estudar sozinho, tá? Até você que está começando agora a responder, eu estou percebendo os alunos que estão entrando agora para responder também, parabéns. Nós estamos passando um período difícil, continuamos ainda, né? E com certeza ano que vem a gente volta e eu espero todos nós juntos novamente, né? Esse ano a gente sabe que se voltar, não vai voltar como era antes da pandemia. Mas vamos torcer para que tudo isso aí passe o mais rápido possível. Esse conteúdo, amores, dessa aula já vai estar no Google Classroom logo após o final dessa aula, tá? As atividades também, então reforçando. E a gente fica por aqui. Hoje eu falei bastante, a gente viu muita coisa também. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.